Essa história de Chico eu tenho que te contar, porque ela é realmente incrível e uma verdadeira lição da espiritualidade para todos nós. Tudo começou numa tarde normal em Goiás, quando dois adolescentes, José Divino com 18 anos e Maurício Henrique com 16 anos, estavam sozinhos em casa e encontraram a arma escondida do pai de José Divino. Eles pegaram a arma e Maurício foi o primeiro a tirar as balas de dentro da arma para não causar nenhum problema. E começaram então, como dois adolescentes normais, a brincar com aquela arma. E olha que interessante, numa brincadeira deles, que foi a última brincadeira da vida de Maurício, eles olhavam num espelho. E dentro desse espelho eles viam a sua própria imagem. E ficavam brincando, imaginando que eles poderiam atirar e ferir a imagem de dentro do espelho sem ferir a si próprio. Só que eles nem imaginavam que o espelho ele representa o subconsciente nosso da humanidade. Então quando a gente pensa em ferir a nossa imagem dentro do espelho, de alguma maneira nós estamos trazendo isso também para esta realidade. E olha só como é que as coisas se desenvolveram nessa brincadeira toda. Em um determinado momento, Maurício saiu e foi para a cozinha, enquanto José ficou com a arma na mão brincando com a imagem do espelho. Nesse momento, Maurício retornava e quando essa imagem começou a passar pelo espelho, a arma disparou, sem querer, da mão de José e acertou Maurício. E de fato, ele veio a falecer, não só a imagem no espelho, como ele verdadeiramente ali na frente de José. Bom, José então passou a ser suspeito pela polícia e acusado de matar um amigo a sangue frio por divergências que eles teriam tido. E ele estava num processo em andamento, onde ele provavelmente seria condenado e poderia ficar preso por décadas. E não adiantava ele falar que havia sido um acidente, que não havia tido intenção, porque ele estava com a arma na mão, a arma era do pai dele, ele disparou a arma no amigo, enfim, não havia argumentos a não ser a sua própria palavra que pudessem ajudá-lo em sua defesa. E a família do Maurício, do amigo que faleceu, queria justiça. Ela queria vingança, ela queria que José Divino fosse preso. E o processo foi andando e não era nada favorável a José Divino, que, mais uma vez, só tinha a sua palavra, a sua história a seu favor, mas o amigo estava morto para dizer qualquer coisa. Mas acontece que durante o julgamento, a defesa de José Divino, que era liderada pelo advogado Altivo Bittencourt, ele colocou um elemento inesperado dentro do processo. Ele trouxe para o processo uma carta psicografada por Chico Xavier, que teria sido escrita justamente pelo amigo falecido, por Maurício. E essa carta então foi apresentada como prova de que José era inocente. Nessa carta, o espírito de Maurício afirmava: olha, minha morte foi por um acidente, José Divino não pode ser responsabilizado. Ele enfatizava aquilo como realmente um acidente trágico, uma situação que não poderia condenar o seu amigo a anos de cadeia. Ele esclareceu que os dois estavam brincando com a arma, que ela disparou acidentalmente. Ele pede desculpas, porque inclusive foi ele que começou a brincadeira com a arma, ele que retirou as balas, enfim. Obviamente, uma carta psicografada não poderia, em tese, ser acatada pela justiça como prova de inocência de alguém. Mas, 3 anos depois da morte de Maurício, aos 16 de julho, o juiz de direito Orimar de Bastos, que era titular da 6ª Vara Criminal de Goiânia, absolveu José Divino. Ele considerou aquela carta e talvez pela primeira vez na história jurídica do mundo, um juiz de direito apoiou sua decisão também na mensagem vinda do além. Mas isso tudo, gente, era só o começo da descoberta de toda uma trama espiritual que estava sendo planejada nos planos superiores. Ouçam até o final, que vocês não vão se arrepender com tudo que acontece nessa trama. Na sentença de absolvição, o magistrado disse textualmente: temos que dar credibilidade à mensagem escrita por Francisco Cândido Xavier, que foi anexada aos autos, onde a vítima relata o fato isenta de culpa ao acusado.
Outra coisa que chamou muita atenção e que não pôde passar desapercebida pelo juiz é que a assinatura de Maurício na carta era idêntica à assinatura que o falecido tinha na sua própria carteira de identidade. Em suas alegações finais, o advogado de José Divino, ele falava assim, olha, gente, presta atenção no que está acontecendo no processo, porque enquanto ainda os familiares da vítima, de Maurício, estavam ali com aquele sentimento de rancor, querendo justiça, querendo vingança, o próprio Maurício, a vítima, havia se manifestado nos autos e ele havia mandado mensagens dizendo para a própria família, tenha tolerância, veja o lado espiritual, tenha magnitude espiritual, inocente o meu amigo. O processo foi andando, a família de Maurício foi tendo acesso a cartas, foi tendo acesso a informações do Chico Xavier, não foram apenas uma carta que foi chegando, e o tempo foi passando até que houve um programa de televisão, quem é da minha geração vai lembrar facilmente, que era um programa semanal do Flávio Cavalcante. Era um programa de notícias, era um programa onde fazia-se entrevistas, e Flávio Cavalcante então trouxe esse caso para o seu programa e mostrou uma nova carta de Maurício que dizia exatamente assim: peça ao meu pai para que no íntimo ele aceite a versão que eu forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico, a razão pela qual morri. Não os procure culpa de alguém. Tudo está encerrado, tudo está em paz, porque o acidente foi realmente um acidente. É preciso que meu pai reflita sobre isso com as minhas próprias notícias, a partir das palavras que eu mesmo estou trazendo. Então olha que trecho maravilhoso da carta do filho pedindo para o próprio pai. Presta atenção, pai. É preciso perdoar o meu amigo. Em uma outra carta ele fala assim: peço a Deus, nosso Pai, que abençoe todos vocês e venho pedir, querida mamãe, querido papai, que tenham calma, que tenham serenidade. Mamãe, peço que compreendam o nosso amigo José Divino. Ele, tanto quanto eu, não pôde prever o que aconteceu. Foi um acidente que eu mesmo não sei explicar, mas que jamais houve intenção da parte dele em me matar. Peço, mamãe, por amor a Deus, que não guardem ódio ou ressentimento para com meu amigo. Papai, estamos todos bem nas mãos de Deus. Muita paz e serenidade, seu filho que nunca os esquece, Maurício. E Flávio Cavalcante, então, no programa mostrou essas cartas também, e ele fez uma coisa muito interessante. Ele chamou, no próprio programa, o pai de Maurício, que era o José Henrique. E no programa ele perguntou: José Henrique, o senhor ainda culpa José Divino pela morte de seu filho? Você chegou a lhe dar o perdão e a compreensão a partir dessas cartas de Chico Xavier? E o pai de Maurício, então, no programa, ele comenta: olha, eu realmente fiquei arrasado com a morte do meu filho. E eu realmente desejei o pior para o José Divino e para a família dele. E é claro que, conforme eu fui recebendo as mensagens de Chico Xavier, eu fui começando a entender uma outra situação. E essa culpa, esse desejo de vingança foi diminuindo. Eu até aceitei a mensagem de Maurício, mas eu não tenho e não tinha um espírito religioso, eu não era religioso para aceitar aquilo como uma verdade absoluta. E eu confesso que eu fiquei muito confuso com tudo isso. E Flávio Cavalcante trouxe ao programa o próprio juiz que havia inocentado José Divino em primeira instância. E ele perguntou para o juiz: olha, você é espírita? Foi a primeira pergunta natural, né, imaginando que o juiz fosse espírita de carteirinha. E o juiz, por incrível que pareça, disse: não, eu não sou espírita. Na verdade, eu sou católico. E o catolicismo não acredita nessas coisas. Mas ele comentou: essa carta, ela é tão convincente que realmente me fez pensar que talvez eu estivesse errado nos meus próprios entendimentos religiosos. E eu comecei então a considerar ela pelo conteúdo incrível que essa carta possuía. E a mãe de Maurício já estava totalmente convencida. Então Flávio Cavalcante disse: olha, vocês seriam capazes de perdoá-lo? Porque eu tenho uma surpresa. Eu trouxe aqui ao programa José Divino. E José Divino gostaria muito de receber o perdão de vocês. Ele gostaria muito de se entender com vocês, porque este é também o desejo de Maurício.
E foi então com a autorização dos pais de Maurício que José Divino entrou ao palco e ali os pais de Maurício falaram: olha, nós não temos o que te perdoar, já que Maurício, nosso filho, disse que você não tem culpa, então não temos nada a te culpar, ou seja, você já está mais do que perdoado. Então eu acho que agora nosso filho vai poder descansar e você, José Divino, pode voltar para sua terra com nosso perdão. E Flávio Cavalcante, muito emocionado, ao terminar o programa, disse: sim, sem dúvida, hoje Deus nos ajudou, porque hoje foi feita uma vontade do alto, uma vontade de reconciliação, de perdão, de entendimento. Foi dada a oportunidade da raiva dar lugar ao amor. Mas esse caso não terminou aí. Houveram outras revelações da espiritualidade ainda mais fantásticas. Primeiro, veio uma nova carta de Maurício, que explicava aos pais a razão do seu desencarne. Essa carta veio na véspera do Dia das Mães. E Maurício dizia o seguinte para os seus pais, explicando um pouquinho do processo espiritual. Ele falava: olha, tudo acontece de acordo com as leis de Deus. Inclusive o meu regresso à vida espiritual, o meu falecimento. Não houve crime e também não houve acaso. Nada acontece simplesmente por acontecer. Tudo é consequência das leis kármicas. São reflexos das minhas vidas anteriores. E eu precisava passar exatamente por essa experiência. Ou seja, Maurício deixava claro que nada na espiritualidade está fora do lugar. Tudo tem sua razão de ser, tudo é absolutamente preparado, com carinho, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que a gente precisa experimentar e vivenciar nessa nossa vida. Mas olha só, não apenas o Espírito conseguiu absolver o amigo, como o Espírito conseguiu também unir as famílias, conseguiu tirar da família dele o ódio, a raiva, o desejo de vingança, que poderiam condená-los por essa encarnação por outras. Mas esse caso teve ainda mais um desfecho espiritual muito bacana, muito interessante. Um ano depois, após aposentado, o juiz do caso, aquele juiz, o Dr. Orimar de Bastos, que havia inocentado José com base nas cartas de Xavier, teve coragem de vir a público e fazer um surpreendente relato que mostra o quanto a espiritualidade interfere de fato na nossa vida terrestre, nos casos humanos, e que na grande maioria das vezes a gente acaba não percebendo que estamos sendo objeto da ação dos espíritos, que há uma coordenação maior lá em cima. E o juiz disse assim: tenho a convicção de que fiz justiça. E ele falou: eu não era espírito, eu era católico, eu não acreditava em nada disso, e na ocasião não apenas isso ia contra a minha religião, como eu sofri perseguição muito forte dos meus colegas de trabalho, de profissão. Ninguém me apoiava, nem advogados nem juízes. Eu havia, naquela sentença em que eu absolvi José, eu havia batido a máquina, as considerações finais. E me lembro de ouvir o relógio da cidade, ele morava em Piracanjuba, em Goiás, ter batido 21 horas. E naquele momento que eu escrevi a sentença, eu não sei se eu entrei em transe, mas quando eu me dei por mim, já estava escutando as badaladas das 24 horas. E a sentença estava pronta, redigida. Eu não me recordo de ter terminado de redigir a sentença. Eu levei um susto. Eu havia escrito, além das 3 páginas que eu me lembrava, mais 6, sem sentir. E ele comenta que quando a gente batia a máquina naquela época, era muito comum cometer erros de datilografia, né? Você tinha que ajustar, tinha que arrumar, mas nessas últimas 6 folhas que ele redigiu numa certa transe, não havia erro nenhum. E ele ficou intrigado com aquilo. Dormiu, no dia seguinte foi embora. E ao se sentar no ônibus para reler a sentença, antes mesmo de pronunciá-la, acabou dormindo. E é ali que ele tomou consciência plena de que havia de fato absolvido o rapaz. Vejam vocês que o juiz também era peça essencial do jogo maior da espiritualidade. E essa explicação do papel do próprio juiz
nessa história toda veio também de Chico Xavier numa outra situação. Pois é, a explicação da sentença e do envolvimento do juiz do caso, Dr. Orimar, na situação toda, veio a ser explicada muito mais tarde, quando ele encontrou Chico Xavier pessoalmente. E o médium mineiro psicografou uma mensagem de um outro juiz, já falecido, Dr. Adalberto Pereira da Silva, que havia desencarnado em 1951, e na qual ele revelava a Orimar que a transferência desse juiz para Goiânia havia já sido planejada pelo plano espiritual para que ele também pudesse, entre outras coisas, atuar no caso de José Divino. E a psicografia que trouxe a assinatura do Dr. Alberto dizia mais ou menos o seguinte: meu prezado Orimar, que Deus vos ilumine. Não estranhe você o posicionamento que você se viu conduzido pelas circunstâncias. Por trás das ocorrências construtivas, existem alavancas de luz manejadas por mentores da vida maior, que objetivam o melhoramento do relacionamento entre os homens. Quando forças inabordáveis determinaram a sua transferência para Goiânia, do nosso lado, aqui da espiritualidade, o julgamento do jovem Maurício já estava previsto com o intuito de acordarmos. Veja, tudo tem motivo. Por que eles queriam que houvesse esse julgamento dessa maneira? Para despertar as pessoas, através da justiça, através dos fatos, da televisão. Ele comentou: poderes enormes são movimentados em torno das pessoas, no sentido de fazer com que elas se ajustem a valores. E esperamos que as investigações, os casos que são chamados de espiritualistas, parapsicológicos, possam canalizar a mente humana, possam despertar as pessoas, reafirmando dentro delas os princípios simples e básicos do cristianismo, acordá-las para uma realidade maior. Em verdade, conflitos gigantescos são travados em toda parte, nos quais o materialismo ousadamente se sobrepõe à fé para confundir os ensinamentos espirituais. Ou seja, ele estava dizendo, tudo isso foi armado para que as pessoas pudessem ter um caso, analisar, escutar, compartilhar, divulgar e despertar a sua fé, na sua consciência, começar a se questionar, poxa, o que existe ali do outro lado? O que existe depois da vida? Então ele fala para o juiz Orimar, não se impressione quanto à carga de comentários negativos, de dúvidas que você recebeu, que pesaram sobre seu ombro, porque de muitas maneiras, esse materialismo, esses juízes que estão te criticando temem que a jurisprudência se forme, começando a permitir que cartas psicografadas ou que situações espirituais possam ser aceitas na justiça, na ciência, no dia a dia. Mas nós da espiritualidade agradecemos sua coragem por ter assumido essa atitude e ter enfrentado o que você sabia que você sofreria para fazer valer uma carta que veio de uma espiritualidade maior. E no final essa carta fala, olha, e aqui comigo estão outros vários juízes, outras várias pessoas relacionadas ao direito que já desencarnaram e que ajudaram neste processo todo, com você, com José Maurício, com todos os envolvidos, para que isso tudo fosse possível. E ele menciona na carta 15 espíritos, 15 almas de elevado discernimento espiritual que foram companheiros que ajudaram neste processo para que tudo isso pudesse acontecer e que hoje eu, você, pudéssemos estar tendo aqui o conhecimento dessa história, pudéssemos ter a experimentação de um exemplo vivo da espiritualidade em nossas vidas. E se você veio comigo até aqui, então ajude a espiritualidade que tanto quis que isso fosse compartilhado até hoje. Continue compartilhando, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, e se você é novo no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e seja muitíssimo bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!